Primeiro passo para montar o seu cronograma e você conseguir sua aprovação em medicina em menos de um ano. Vamos falar sobre isso? Vamos nessa! Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, eu sou uma especialista nos vestibulares de medicina e esse perfil existe para você conquistar sua vaga em menos de um ano, em qualquer prova que a banca VUNESP prepare, pública ou particular. Exatamente. Se você quer prestar uma das 5 públicas que a banca VUNESP prepara ou qualquer uma das mais de 35 particulares, este canal, esse canal inteiro, esse perfil do Exatas Sem Mistério é para você. É um canal especializado, focado exclusivamente em quem quer fazer medicina e vai prestar a banca VUNESP. E hoje o assunto é cronograma, algo extremamente importante, extremamente relevante, que muita gente confunde o que é cronograma com grade de horário e muita gente segue um cronograma genérico. Então, meu objetivo aqui é explicar o que é e os pontos principais para você montar um de forma eficiente. Porque olha só, gente, montar um cronograma é muito simples. Qualquer pessoa monta, qualquer escola que você entra tem um cronograma, qualquer cursinho tem um cronograma. A diferença é, este cronograma é eficiente para você, para a sua realidade, para aquilo que você quer? Esse é o foco, montar. Não basta ter o cronograma. Eu preciso de um cronograma eficiente, que funcione para mim e que me leve para aprovação em menos de um ano. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou falar primeiro de 2 erros para que você não cometa e que eu vejo que é muito comum os candidatos cometerem. Primeiro erro, a confusão entre cronograma e horário de estudos. Exatamente. Quando eu falo para alguns alunos, olha, eu vou montar o seu cronograma, o que ele imagina, né? Qual é a imagem que vem na cabeça de muitos candidatos? Que eu vou montar o horário que ele vai estudar e qual é a matéria que ele vai estudar. Das 2 às 4 eu vou estudar matemática. Das 5 às 6 eu vou fazer a redação. Não, gente, isso não é cronograma. Isso é a grade de horários, certo? E a grade de horário, é claro que a gente tem que respeitar algumas coisas, é importante ter algumas coisas com relação à grade de horário. Não convém estudar de madrugada, a não ser que você não tenha opções, né? O melhor horário para estudar. Tem algumas coisas importantes para levar em consideração com relação à grade de horário. Mas, sem dúvida nenhuma, a grade de horário não vai te colocar dentro da lista de aprovados. Você pode estudar de manhã, de tarde, de noite, final de semana. Isso não muda, não interfere. Pode auxiliar em algumas coisas, mas não é isso que vai fazer você passar. Cronograma é a sequência, o que eu vou fazer, a ordem que eu vou fazer, o porquê que eu vou fazer e, principalmente, como que eu vou conciliar as coisas. Então, é muito importante entender isso. Olha só, eu vou estudar matemática, física, química, biologia, gramática, geografia. Você tem diversas matérias para estudar. Qual que é a primeira que eu vou estudar de matemática? Qual que é a primeira de química? Qual que é a primeira de gramática? E tem que ter motivos para isso. Tem que ter uma estrutura pensada em você, na sua realidade. Então, grade de horário é uma coisa, cronograma é outra coisa, outra realidade. Tudo bem? Com relação a isso, é a primeira coisa que você precisa entender. Então, não cometa o erro de achar que, porque você tem uma grade de horário de estudo, você tem um cronograma. Você não tem. Porque às vezes o aluno vem com a grade, ó, segunda eu estudo matemática, na terça eu estudo isso, na quarta eu estudo isso, na quinta. E ele acha, ele está crente que ele tem um cronograma. Não, você não tem um cronograma. Então, a grade de horário é organizada para você estudar. Mas o que você vai estudar? Qual que é a ordem? Por que você está estudando essa matéria? Em que prova que cai? Qual é a recorrência? Qual é o grau de complexidade? O quanto isso é possível na sua prova esse ano? Isso é cronograma. Tudo bem? Essa é a primeira coisa. Primeiro erro que você não deve cometer. Segundo erro que você não deve cometer, usar um cronograma genérico. Gente, olha só. Tem muita gente na internet liberando cronogramas, dicas, entre outras coisas. Cuidado. Até uma coisa interessante colocar aqui para vocês. Esse não é um canal de dicas, ok? Por quê? Porque o Exatas Sem Mistério não vai te dar diquinhas. Nós temos um método, nós somos especialistas dessa banca, exclusivos dessa banca, e tem método para alcançar o objetivo, que é a aprovação em menos de um ano. E aí é muito comum você ficar ouvindo dicas de estudos, dicas de cronograma, você acaba pegando o cronograma de alguém para seguir. E aí nós temos 2 problemas com isso. O primeiro é que é um cronograma genérico. Então, você pega um cronograma que serviu para alguém e aplica para você.
Só que a sua realidade não necessariamente é igual à da pessoa que aplicou e deu certo. Tudo bem? Então, é um problema. O cronograma ele tem que ser pensado em você, no tempo que você tem para estudar, entre outras coisas. A gente vai falar sobre os pilares do que precisa para montar. Mas o cronograma ele é individual. Já tive alunos, irmãos gêmeos, que o cronograma dos dois eram diferentes. Irmãos gêmeos. Entende? Então, estavam na mesma escola, estavam no mesmo ano da escola, tinham o mesmo tempo para estudar e o cronograma de ambos eram diferentes. Por quê? Cada um tinha uma particularidade, um tinha dificuldade em uma coisa, outro tinha outra. Então, eu não posso pegar um cronograma aleatório ou genérico ou que é comum para outra pessoa e aplicar para mim. Infelizmente, a chance de eu não ter resultado naquele cronograma é muito maior. E um segundo erro mais grave ainda do que você seguir um cronograma genérico é você seguir um cronograma genérico e uma dica de pessoas que não tiveram resultado. Então, eu vou falar de coisas que eu vejo. Eu vejo muitos candidatos que estão há 3, 4, 5 anos tentando passar, que não passaram e que dão dicas e muita gente acolhe. Peraí, mas nem a pessoa conseguiu o resultado ainda. E ninguém que ela orientou seguiu, ninguém que ela orientou, que seguiu aquilo, passou, por que você acha que com você vai dar certo? Cuidado. Cuidado para não entrar numa orientação que você é o piloto, que você é o teste. É muito importante ter cuidado com isso, por quê? Porque a sua vida, é o seu futuro, é um ano de muito trabalho, de muita dedicação, e eu acompanho muitos alunos e sei que chegam muitos alunos para mim extremamente frustrados, arrasados quando não passam, então assim, eu sei o quanto é difícil. Então, não queira dicas soltas, procure orientação, método, para que você realmente seja orientado de forma eficiente e atinja a sua aprovação, beleza? Tá, Débora, eu entendi o que eu não posso errar, mas o que eu preciso então e como que eu vou montar o meu cronograma? Então vamos lá. Para que você monte o seu cronograma específico, organizado para você, a primeira coisa que você tem que ter clareza é qual a faculdade que você quer passar esse ano. Exatamente. Então, se você quer FAMEMA, você tem que ter um cronograma para FAMEMA. Se você quer Unesp, se você quer FAMERP, se você quer Einstein, se você quer Santa Casa, Sírio, não importa, São Camilo, São Caetano, ABC, você coloca o nome da faculdade. Eu quero a faculdade X. Se é faculdade X, o seu cronograma tem que ser pensado para ela. Débora, eu tenho que escolher uma única faculdade? Não, você pode escolher 2, 3, só que o seu cronograma tem que contemplar tudo isso. Então, vamos supor, eu tenho alunos, por exemplo, que falam, Débora, eu vou prestar as 4 públicas, FAMEMA, FAMERP, Unesp e Unifesp. Então, no cronograma, eu tenho que ter tudo contemplando as 4. Eu tenho uns que falam, Débora, eu vou fazer AIS, Santa Casa e Sírio. AIS, Santa Casa, Sírio e ABC, para ficar em São Paulo. Então, o cronograma precisa pensar nessas 4 faculdades. Tem alunos que falam, não, eu só vou quando eu passar para o Einstein. Então, cronograma único, somente Einstein. E aí a gente tem que pensar. Primeira coisa. Débora, por que saber o nome da faculdade é tão importante? Porque quando eu sei o nome da faculdade, me remete muitas informações que são decisivas para eu montar um cronograma. Primeiro, grau de complexidade. Se eu estou falando de FAMERP, eu estou falando de uma prova nível 2, que tem toda uma característica. Não só uma característica de prova, mas um perfil de candidato que a faculdade quer selecionar. Quando eu estou falando de Einstein, de Unifesp, nós estamos falando de uma prova nível 3, que tem um grau de complexidade maior e tem a característica que a faculdade quer naquele candidato. Então, eu tenho que me preparar com relação a conteúdo, a profundidade no conteúdo e também as características esperadas de mim. Então, olha só, se eu vou fazer Unesp, se eu for fazer FAMERP, Santa Casa, FAMECA, eu tenho que trabalhar uma habilidade nesse candidato. Qual que é? Trabalhar dados, coletar dados do enunciado, trabalhar dados de enunciado, trabalhar interpretação. Isso é um pré-requisito de provas níveis 2, que essas provas exigem e que o aluno tem que ter essa habilidade. É uma habilidade necessária. É claro que para algumas provas mais do que para outras, mas é uma habilidade necessária. Se eu estiver falando de Einstein, de Unifesp, de ABC, não é uma habilidade necessária, não é isso que eles estão buscando. Eu estou buscando um aluno com muito mais conhecimento, um conhecimento muito mais profundo daquelas matérias, que sabe lidar com problemas, resolve de forma rápida e objetiva. Outra característica.
Entende? Então, o nome da faculdade vai me dizer até que nível eu tenho que descer de conhecimento, até onde eu tenho que estudar. E qual é o perfil de candidato que eu tenho que desenvolver se eu ainda não tiver, para que eu atinja a minha aprovação. Esse é o ponto principal para o seu cronograma. E é claro que aí vem as outras coisas, que vai virar assunto aqui para outro vídeo. Se você tiver interesse, deixa aqui nos comentários que eu venho gravar. Como, por exemplo, quais são as matérias que eu vou estudar e por quê? E quais são as primeiras? A Banca Vunesp, ela trabalha com os 3 pilares. Então, nós temos uma pirâmide invertida na Banca Vunesp. A parte maior de conteúdo é o conteúdo base. Tem alteração esse ano, então eu tenho que saber quais são eles e a ordem. Por que eu estou colocando nessa ordem? Por que eu preciso seguir isso? Existe uma ordem proposital que a gente tem que seguir. Depois a gente vem para os conteúdos específicos, um bloco menor, e aí vai depender muito de cada faculdade, viu? Entende por que a faculdade é tão importante? Tá aí. E por último, e não menos importante, o fator decisivo para a aprovação, critério de correção. Então, tudo que eu fiz, eu tenho que saber apresentar dentro de uma questão dissertativa. Se eu não souber, infelizmente, eu estou fadado a fracasso mais um ano. Beleza? Então, o cronograma, ele é muito mais do que um horário de estudos. Então, olha só, vou para o cursinho. Eu vejo aulas de 2 matemáticas, 2 disso, 2 daquilo, tem uma grade curricular. E você segue um cronograma? Assim, não é aquele. O cronograma, quem tem? O coordenador tem o cronograma. Por quê? Porque ele tem exatamente tudo que você vê durante o ano. A questão é feito para você? É de acordo com a faculdade que você quer? Está de acordo com as suas dificuldades? Está de acordo com as suas necessidades e com o perfil de prova que você precisa desenvolver? Esse é o cuidado que você tem que ter. Se você quer saber mais sobre a prova da Banca Vunesp, sobre como passar em menos de um ano, lembrando que é possível passar em qualquer prova que a Banca Vunesp prepare em menos de um ano. Se você quer saber mais sobre isso, se inscreve no canal, não perca nenhuma orientação. Aqui a gente tem conteúdo toda semana, conteúdo novo, para que você realmente saiba o que você precisa, coloque em prática e realmente chegue na sua aprovação este ano. Beleza? Então, se inscreve no canal e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.